Muito bem, já de volta com o Doutor Me Consulta, aqui no SBT. Sempre a gente enaltece aqui aos nossos grandes parceiros e também a você, telespectador, porque é você que é o nosso principal objetivo, né? Você que está do outro lado da telinha conferindo tudo de informação referente à saúde. A gente sempre conversa com especialistas que realmente têm renome aqui no estado e falamos de diversos assuntos. Por isso, sempre esteja aqui conosco no Doutor Me Consulta pela televisão e também pelas nossas redes sociais. Vamos agora conferir mais um recadinho muito necessário aqui do programa para você dar uma olhadinha. LRB Galeria, a melhor opção para você montar o seu consultório médico. Alugue já a sua sala. Na LRB Galeria você encontra opções de 3 salas internas, uma sala externa, estacionamento próprio, recepção e zelador. Entre em contato pelo número 991 27 8039 ou faça uma visita no endereço Avenida Capitão Júlio Bezerra, número 1683, bairro 31 de Março. Muito bem, sempre dicas bem necessárias para você que está conferindo aqui o nosso programa todo dia, a partir das 10h15 da manhã. Gente, é o seguinte, está de volta uma grande profissional aqui no programa Doutor Me Consulta. Ela que saiu, voltou e voltou melhor do que nunca, essa especialista maravilhosa. Vamos falar sobre cirurgia pediátrica. Essa especialidade que poucas pessoas ainda conhecem, mas é importante a gente sempre estar atualizando as pessoas sobre a necessidade deste profissional. Para isso, a gente vai tirar dúvidas, esclarecer muito mais aqui com a gente, ela, Denise Matias. Tudo bom? Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar novamente aqui trazendo informações para a população de uma maneira geral. Eu sempre gosto muito desse trabalho e, como você disse, a minha especialidade, assim, a cirurgia pediátrica, ela é pouco conhecida da população de uma maneira geral, apesar da sua importância para a vida das nossas crianças, desde os recém-nascidos até os adolescentes e até o adulto jovem também. E isso é importante falar, sabe, doutora, porque como as pessoas conhecem popularmente, cirurgia da criança, é importante explicar que existem particularidades, né? E eu queria muito que você explicasse sobre essa especialidade para quem está assistindo a gente. Bom, a cirurgia pediátrica vai atender as crianças, né, desde a idade, é importante saber que é desde a idade antinatal, ou seja, mesmo durante a gestação, alguns casos existe a necessidade do acompanhamento com o cirurgião pediátrico, sendo que em alguns centros até a cirurgia durante a gestação é feita. Em outros casos a gente acompanha para poder atender a necessidade cirúrgica logo após o nascimento e depois desse período até a idade que eu já falei, né? Adolescente, o jovem adulto. Então essa faixa etária realmente é que abrange realmente a especialidade, né? Eu pergunto porque geralmente são especialistas que sugerem uma cirurgia, mas também os paizinhos, as mãezinhas que estão nos assistindo, é necessário também que eles acompanhem e percebam alguma diferença ali na saúde do seu filho, da sua criança. É importante esses dois lados também, né, doutora? Que os pais fiquem atentos aos sinais da saúde da criança, né? Isso, a necessidade do acompanhamento dos pais. E o cirurgião pediátrico, a minha especialidade, nós trabalhamos muito em conjunto com o pediatra, que normalmente o pediatra ele referencia o paciente para a nossa especialidade. Mas, obviamente, os pais precisam ficar atentos, porque tem algumas patologias que nós vamos falar ao longo do programa, né? E aí as pessoas vão poder tirar suas dúvidas, que os próprios pais podem observar, como no caso de hérnias, né, de fimose, algumas coisas assim. Tem inclusive já as perguntas aqui dos nossos telespectadores que acompanham e assistem o Doutor Me Consulta. Para início de conversa, vamos agora com a dúvida da Amanda, do centro aqui da cidade. Quais são as cirurgias mais realizadas nesta área? Obrigada, um beijo, Amanda. E aí, doutora? Olha, Amanda, depende da faixa etária, né? Quando a gente fala da criança recém-nascida, normalmente o que mais acontece são as patologias por malformação. Depois, nas crianças um pouco maiores, pré-adolescentes, escolares, né, acima dos 2 anos de idade, aí o mais comum são as doenças da região inguinal, que são as hérnias, testículo fora do lugar, fimose, hidrocele, hérnia umbilical, são as mais comuns, eletivas, né? Certo. Doutora, agora tem outra pergunta aqui, do Saulo, do bairro Cambará. Ele pergunta o seguinte: a cirurgia pediátrica realiza a cirurgia de hérnia inguinal? Sim, essa é uma das cirurgias
como eu acabei de dizer, bastante comum nas crianças. Agora, o que é engraçado, Ellen, que é assim, apesar de ser uma cirurgia muito comum, muitas pessoas não conhecem crianças que foram operadas de hérnia, e é a cirurgia mais comum. Inclusive, a gente tem uma fila bem grande de pacientes para operar, e o ideal é que seja feito com um cirurgião pediátrico, porque existem particularidades da criança que são muito distintas do adulto. Então, daí a necessidade da atuação do cirurgião pediátrico. Até nesse contexto, ele ia perguntar o seguinte: se a cirurgia de adulto é diferente da criança seriam procedimentos menos agressivos? Como é que seria nessa questão de cirurgia voltada para a criança? Sim. Antigamente, as pessoas achavam que a criança era um adulto em miniatura. Isso já caiu por terra há tempos, né? Então, assim, existem muitas particularidades, existem muitas diferenças na hora de fazer a cirurgia. Inclusive, a própria cirurgia de hérnia, que também é comum no adulto, mas tecnicamente, na criança, isso é diferente. Então, por isso, a necessidade da cirurgia pediátrica atuar. Existe muita diferença, tanto na técnica quanto na recuperação da criança também, do paciente. Certo, é muito bom a senhora esclarecer isso. Agora temos outra pergunta aqui. Vamos lá, vamos para a Júlia do Jardim Equatorial. Interessante essa pergunta. Qual é a idade ideal para realizar a cirurgia de fimose no meu filho? Olha, essa é uma pergunta, é uma dúvida que as mães têm muito. Normalmente, no primeiro ano de idade, dificilmente a gente indica a cirurgia. Aí precisa de uma avaliação, porque a fimose, ela é aquele anel de fibrose ali no prepúcio que impede a exposição da glande. Então, no recém-nascido, é comum que isso ocorra, mas é uma fimose que a gente chama de fisiológica. Precisa do acompanhamento com o cirurgião pediátrico, mas a idade ideal é no momento do diagnóstico, geralmente acima de 1 ano, mas pode acontecer antes também. E doutora, como a senhora explicou agora há pouco sobre a situação da fimose, em casos mais graves é necessária a cirurgia, mas em alguns não necessariamente, né, doutora? Para até mesmo informar as nossas mãezinhas que caso estejam em dúvida e preocupadas realmente com a saúde do seu filho. Olha, a orientação que eu dou é, você tem dúvidas, procure o cirurgião pediátrico. Às vezes a criança precisa só de um acompanhamento, e outras vezes ela realmente vai precisar da cirurgia. O importante é que as mães fiquem tranquilas, no primeiro aninho não tentem fazer nenhum exercício no pênis da criança. O ideal é realmente fazer uma consulta com o cirurgião pediátrico e receber a orientação mais segura. Tá, a gente tirando todas as dúvidas, já aprofundando outros temas aqui no Doutor Me Consulta. Agora voltando para a especialidade, quais são as áreas de atuação realmente no caso da cirurgia pediátrica? Olha, a cirurgia pediátrica tem uma ampla área de atuação, porque as crianças, a gente vai atuar, como eu tinha falado, no período pré-natal, acompanhando algumas malformações. Por quê? Porque algumas crianças elas vão precisar de tratamento cirúrgico logo após o nascimento. Então, no período neonatal, que é até 28 dias de idade, normalmente são as malformações congênitas que nós vamos tratar. Passado essa idade, aí existe a cirurgia pediátrica geral, que são as doenças gerais, hérnia, fimose, hidrocele, outras doenças e algumas também malformações cujo diagnóstico é um pouquinho mais tardio, e nós atuamos também na área do trauma, né, na parte de urgência e também na parte oncológica, porque as crianças também têm alguns tumores cuja necessidade é primeiro uma biópsia ou até mesmo uma cirurgia. E atuamos também numa parte muito importante que é a da urologia. A maioria dos pais, quando tem uma necessidade, acaba procurando o urologista de adulto. E na maioria das vezes eles acabam mandando para a gente, tá? Então é uma área que nós atuamos também, que tem a parte de problemas renais, problemas nos testículos. Então a urologia pediátrica também a gente trabalha. Doutora, é importante falar, como a senhora
comentou ali na abertura do nosso bate-papo sobre o quanto esses profissionais são necessários e alguns pais chegam a desconhecer. Mas é necessário sim, porque são grandes especialistas que envolvem todo um conhecimento, anos de estudo e também tem aquele lado humanizado, de amor realmente ao seu paciente, no caso a criança. Então essa profissão, ela exige tudo isso, conhecimento, amor, cuidado, né? Isso. Isso aí que você falou, eu considero uma das coisas mais importantes, tá? É o amor que a gente tem à profissão e o tratamento diferenciado, porque o médico de adulto, ele pode fazer alguma intervenção na criança? Até pode, mas existe uma diferença no tratamento, porque a relação não é apenas com a criança, a relação é médico, pai, mãe, muitas vezes avó, às vezes tia e a criança. E quem está sendo responsável pela criança, às vezes tem muita dúvida, muito medo. A gente aprende a ter um carinho com a criança, porque a criança também entende o que vai acontecer. Então é muito importante e é totalmente diferente a maneira como a gente lida com esses familiares e com esse pequeno paciente. Então envolve muito amor, muito carinho, muita dedicação e eu posso dizer que eu amo a minha profissão e acho que como cirurgião pediátrico, todo cirurgião pediátrico tem essa característica. Tá certo, olha, obrigada. Mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao Doutor Me Consulta. Vamos tirar essas e outras dúvidas para os nossos telespectadores e com certeza teremos outros e outros temas aqui, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigada. Denise Matias, cirurgiã pediátrica, aqui com a gente novamente no Doutor Me Consulta. E assim a gente vai finalizando o nosso programa. Gente, ó, beijo, obrigada para você que conferiu até aqui o nosso programa, que é feito com muito carinho. Lembrando que amanhã tem muito mais. Fique com a gente sempre. Aqui é o Doutor Me Consulta de segunda a sexta-feira, com muita informação sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e prevenção. Até a próxima edição. Fui, tchau, tchau.